e organização do processo de trabalho, né? Então, o que a gente vai falar hoje? Eu já estou fazendo uma introdução, né? A gente vai seguir essa linha de evolução do curso. Então, ou seja, a gente aprendeu sobre ética, a gente aprendeu sobre atribuições do agente comunitário de saúde, a gente aprendeu sobre sobre a intersetorialidade, sobre muitas coisas, assim, a gente aprendeu ao longo desse curso, e agora a gente vai usar tudo isso para falar sobre diagnóstico. Então, vocês vão ler o diagnóstico em saúde, vocês vão relembrar de muita coisa que a gente já aprendeu. E a gente vai falar um pouco sobre os comentários no fórum da disciplina, né? Uma coisa que eu quero deixar claro, pessoal, assim, vieram comentar comigo sobre isso, e eu vou tentar deixar bem claro esse ponto, para ninguém ficar achando que eu sou chato, que eu quero incomodar. O curso, ele não está aqui para reprovar ninguém, não está aqui para ficar dizendo, para vocês sentirem que estão devendo coisas. A maioria de vocês vai fazer bons comentários, está fazendo bons comentários no fórum, e eu estou sempre dando boas notas para quem eu vejo Olá, boa noite, Dom Sila. Eu estou sempre dando boas notas, né, para o pessoal que realmente se dedica ali, e sempre está tirando boas notas. Então, vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Então, quem ficar com nota de 0 a 5 no comentário é porque não respondeu a pergunta. Isso às vezes acontece de vocês, poucas vezes, mas aconteceu já, de vocês colocarem um comentário no fórum que não está respondendo a pergunta do fórum. Eu sei que às vezes a pergunta do fórum é um pouco complicada, eu tento desmembrar ela, né? Quando ela chega, eu tento desmembrar ela em várias outras perguntas para ficar mais fácil de vocês aprenderem. Mas vocês precisam ter cuidado para responder a pergunta do fórum. Então, caso a nota de vocês nos comentários do fórum ficar menor, até 5, é porque vocês não responderam a pergunta. Aí vocês precisam refazer os comentários de vocês no fórum. As notas de 6 a 9, o comentário respondeu a pergunta, mas ele não trouxe as informações do material teórico. Vocês trouxeram só informações do dia a dia, da experiência de vocês. E como eu sempre falo, a experiência é importante? É muito importante. Mas precisa trazer a teoria, algum conceito que aprendeu no módulo teórico, nos vídeos. Então, o que é diagnóstico em saúde? O que é trabalho intersetorial? Qual a importância disso? Eu vou sempre estar perguntando vocês nesse sentido. Quando o comentário for nota 10, realmente vocês trouxeram um pouco da teoria e trouxeram um pouco da prática. Esses comentários que vocês trazem bem a prática de vocês, do dia a dia, vocês não precisam refazer o comentário. Eu vou ali, vou deixar um comentáriozinho embaixo. Pô, e tal questão, e o que você acha disso, qual a importância que você vê disso, eu vou trazer mais perguntas para vocês. Professor, eu não tenho muito tempo, eu não estou gostando, não quero responder. Não é obrigado, vocês podem me ignorar ali, eu só gosto de estar perguntando para vocês, para que vocês se sintam sempre, eu quero aprender um pouquinho mais, eu quero refletir um pouquinho mais sobre isso. Então, e a maioria de vocês está indo muito bem, sabe? Trazendo a experiência do curso, da área de vocês para o curso, né? Isso é muito importante. Então, vocês podem ficar tranquilos, não precisam ficar achando que, professor, me deu 7, me deu 8, eu estou indo mal. Não está indo mal, eu só sempre dou uma oportunidade para vocês irem melhorando. Isso faz sentido o que eu estou falando? Ou eu estou muito chato, assim, estou cobrando demais, estou sendo muito rigoroso nas correções. Eu queria ouvir um pouco de vocês nesse sentido ali. Se vocês estão vendo que eu sempre comento embaixo dos comentários de vocês, eu sempre faço outras perguntas para complementar. E sempre que a pessoa for lá e complementar a resposta dela, eu vou dar a nota 10, né? Eu faço a pergunta com o que está faltando no comentário. Se a pessoa responde, ela vai ficar com a nota maior. Vocês acham que está sendo muito rigoroso da minha parte, as correções no fórum ali? Não, professor, está ótimo. Assim Tá é uma ótimo? maneira da gente conseguir uma melhor nota. Está ótimo desse jeito, tá? Tá, ótimo então. É o que eu também acho que tá bom assim. Como eu falei, quem não quiser, professor, eu acho que foi ali, respondeu,
e não quer melhorar, tá bom, não, vocês não vão reprovar no curso por isso, não vai ter nenhuma. Podem ficar bem tranquilas, viu, em relação a isso. Não tem nenhuma questão de reprovação, não é esse o objetivo é ficar realmente estimulando vocês a refletir, a discutir questões de saúde. Quem quiser, estiver disponível, vai lá, responda, conversa comigo. Quem não estiver muito disponível, pode seguir fazendo todas as atividades. Assim. Bom, dito isso, a gente vai falar agora sobre diagnóstico em saúde, tá, pessoal? Diagnóstico em saúde. Para a gente começar, eu tenho uma pergunta para vocês. Eu sou um gestor de um município e eu vou lá e tenho a ideia de aumentar a frequência de coleta de lixo numa determinada região. Isso é um investimento eficiente? Isso vai trazer melhorias? Se eu aumento a frequência da coleta de lixo numa região, sempre vai ser algo que vai trazer benefícios para as pessoas? O que vocês acham? Eu creio que sim, professor. Porque se há necessidade de haver mais dias de coleta de lixo, é porque está tendo muito lixo na cidade. Isso. Então, é bem-vindo sim. E se não houver a necessidade, Aldilene? Aí deixa do jeito que está, entendeu? Exato, exato. Uhum. Eu gostei bastante. Tu começou a tua resposta dizendo isso. Se houver a necessidade, é um bom investimento. Se não houver, então a gente investe em outras coisas, né? Isso mesmo. Então, aí que dá a importância do diagnóstico em saúde. Porque se eu não for lá e fazer o diagnóstico, como é que eu vou saber se tem essa necessidade? Uma coleta de lixo é algo que, em geral, é bom, só que se a região já tem, se não precisa ir mais, não precisa aumentar, qual é o sentido de disponibilizar, de gastar esse recurso? Então é bem isso que tu falou, Jay, né? A questão da necessidade, né? Tem que ver se tem necessidade. Então, assim, a gente não. Qual é a chave, né? A gente não usufrui de todos os recursos para atender a todas as pessoas. A gente tem que alocar as coisas de forma estratégica. Os recursos a gente tem que alocar eles de forma estratégica. A gente não pode sair, vamos aumentar a coleta de lixo, vamos aumentar as pessoas na rua limpando, vamos contratar um monte de agente comunitário de saúde. Não necessariamente isso vai resolver. Às vezes, com os agentes comunitários de saúde que tu tem, só precisa investir em outras coisas, né? Então, a gente tem que ter, aí que vem a importância do diagnóstico em saúde, onde a gente vai verificar, por um lado, as potencialidades desse território, então, identificar os equipamentos disponíveis. Se você lembra a gente tem uma disciplina de número 8, que a gente falou sobre os equipamentos disponíveis, né? Isso é uma forma de diagnóstico. Vocês foram lá no território de vocês e vocês viram, tem uma igreja, tem uma escola. Isso é uma forma de diagnóstico. A gente tem um conhecimento de fácil acesso dos processos e das potencialidades dos ricos, né? Um mapeamento. O mapeamento é uma forma de demonstrar o diagnóstico que foi feito. Então, eu fui lá, levantei, vi quantas pessoas, as pessoas que estão doentes, eu vi a igreja, eu vi o campo de futebol. Quando vocês fazem o mapeamento, vocês também estão fazendo diagnóstico, né? Vocês estão verificando. Assim facilita a tomada de decisão em equipe. A gente vai ter, então, por um lado, nós vamos ter as potencialidades, no outro, nós vamos ter os fatores de risco e vulnerabilidade. Então, a importância de definir prioridades, né, verificar as questões sociais, de saúde, as questões psicológicas, tudo isso é fazer diagnóstico, vocês estão entendendo? Do mesmo jeito que o médico vem fazer o diagnóstico na gente, verifica o que é, como está a nossa situação, o que a gente tem de bom, o que a gente tem de ruim, né? Quando a gente faz o diagnóstico no território, é a mesma coisa. O que aquele território tem de bom, o que aquele território tem de ruim, né? Agora eu vou falar sobre planejamento em saúde, mas eu queria ouvir um pouco vocês. Como vocês fazem planejamento em saúde nas atividades de vocês? Como é no território de vocês isso?
Vocês só saem andando o dia, assim, hoje eu vou sair andando. Ou vocês têm vocês planejam as atividades, tá? Com base no que vocês planejam, né? Como funciona, assim, o dia a dia para vocês? O planejamento é semanal, mensal, anual? Como vocês fazem? Professor, no começo do mês eu me planejo assim, visitar as prioridades. Hipertensos, diabéticos, Dinalva, crianças, Oi, diga-me, professor. gestantes. como você faz seu planejamento em saúde? Professor, por exemplo, até nas minhas visitas domiciliares, Alguém quer eu falar? faço assim, eu vou, hoje, no começo do mês, vou, Vamos ver. Quem não falou nada ainda? Patrícia, quer me dizer como tu faz o teu planejamento em saúde? Teu território? Isso, Patrícia. Teu microfone está fechado. Eu não sei se tu está tentando falar, mas teu microfone está fechado. Tá Isso, ouvindo? abriu agora. O Sim, meu estamos planejamento, ouvindo. o meu planejamento geralmente eu faço mensal, né? Todo mês. Mensal. Mensal. Uhum. No começo do mês, aí eu me sento, aí eu faço que nem a colega estava falando. Primeiro eu visito as prioridades, visito os primeiros hipertensos e diabéticos, depois eu vou para as gestantes, depois eu sigo para as crianças, aí o resto do mês eu visito a população normal. Tá, e por que que tu começa pelas prioridades? Porque é uma maneira mais fácil de a gente abranger logo eles, porque se caso acontecer algum evento durante o mês, tiver diversas programações diferentes no posto, a gente possa ser que não dê tempo de visitar toda aquela área, mas eles foi visitado e foi coberto direitinho. Claro. O que aconteceria se tu acha que se tu não visitasse o pessoal mais prioritário? Geralmente, quando a gente não visita assim, como hipertenso, se eu não tiver direitinho visitando ele, orientando, ele possa ser que ele deixe de tomar um remédio na hora certa, né? Porque geralmente hipertenso mais é parte de idoso, e idoso é um pouquinho teimoso, né? E aí, geralmente, ele pode ser que ele descontrole o remédio dele, a alimentação dele, né? Então, as prioridades é algo que é essencial para a gente visitar, né, que seja durante aquele período. Ótimo, ótimo. E tu trouxe muito importante essa questão, Patrícia, da prioridade, né? De saber trabalhar com quem precisa mais, porque a gente não pode visitar todas as pessoas todos os dias, né? A gente tem que ter um calendário, uma organização. E nesse sentido, a prioridade é algo fundamental. Bom que então tu já faz isso no teu dia a dia. A questão da Já. prioridade. Professor, Sim, seu Benedito, pode falar. é muito interessante a questão do trabalho. O meu planejamento é orientado pela minha chefe do ponto de apoio. Eu agendo durante a semana, 2 dias na semana, duas horas da parte da manhã, só para aferir glicemias e verificar a pressão. Então, esses 2 dias, eu agendo com os pacientes para que eu possa ir até eles e fazer esse procedimento. Porque se eu agendar, eles vão me esperar fazer esse procedimento, eles não vão, se alimentar até que a gente chegue para fazer o procedimento que requer ser em jejum. Então, eu agendo isso aí. Outra vez, a gente agenda as pessoas que usam remédio controlado, no caso, para visitá-los, para ver, como a senhora falou aí, olhar a sua receita, ver se já está terminando o medicamento dele, se ainda falta 2 ou 3 dias para terminar, para que ele não deixe terminar isso aí, para ficar, quem sabe, 1 ou 2 dias ou 3 dias sem tomar o medicamento. Então, você planeja isso e passa para eles para que ele não fique sem tomar o seu medicamento. Ia ser algo muito grave, né, seu Benedito? Se ele deixasse Isso. de tomar, as consequências poderiam ser graves, né? Se a pessoa deixa de tomar por alguns dias, né?
Pois é, isso é muito, muito interessante. Quer dizer, outro momento, no caso, eu vou visitar as gestantes ou as puérperas. Quer dizer, planejar para que a gente possa abranger toda a área e quando você chega assim no fim do mês ou um pouco mais, a gente tem conseguido visitar todas as pessoas, porque nós planejamos o trabalho e os pacientes ficam felizes e a gente também, né? De ter certeza que nós atendemos a essas pessoas, porque fizemos um planejamento para isso. Ótimo. Perfeito, seu Benedito. Muito bom saber que o senhor trabalha com esse planejamento, né? Sobre o planejamento de saúde, é importante você ter em mente que vocês são a parte principal, né, do planejamento de saúde, porque a gente trabalha com uma lógica que ela começa de baixo, né, começa lá com a agente comunitário de saúde e vai subindo, né? Então, o planejamento da equipe tem que ser baseado no que o agente comunitário fez de diagnóstico, os planos municipais de saúde devem ser baseados nos planos feitos pelos postos de saúde. Então, vocês são onde começa o planejamento, porque vocês têm esse diagnóstico, vocês estão mais próximos da população, né? E o planejamento sempre deve partir dos problemas do território, adequando as necessidades de saúde da população com as ações realizadas pela equipe de saúde. Então, como eu falei no começo, tem que adequar qual é a necessidade com a atuação da equipe. A atuação da equipe tem que estar vinculada com a necessidade da população. A população não pode estar precisando de X e a equipe está fazendo Y. A população está precisando de X e a equipe está dando X. Tem que ser essa a ideia, sempre adequar, né? Adequar a necessidade ao trabalho da equipe. Então, qual é a importância do diagnóstico, né, dentro desse planejamento em saúde? O diagnóstico vai permitir ler o território, permite a identificação de problemas de saúde, os pontos sensíveis, os determinantes e condicionantes de saúde, que a gente fala bastante, né? E isso a gente vê tudo no diagnóstico em saúde, que é um conhecimento essencial para esse planejamento, execução de ações. Tudo vai se basear nesse diagnóstico, né? Então, é conhecer as características socioeconômicas, questões de renda, questões culturais, questões de doença, saúde, doença, né? Então, fazer levantamento com dados, isso tudo é diagnóstico, vocês estão lendo o território, lendo questões econômicas, culturais e epidemiológicas. Esse diagnóstico sempre tem que tentar verificar os fatores de risco e proteção, identificando as populações que necessitam de prioridade, que nem vocês falaram bastante, a Patrícia falou bastante, o seu Benedito falou bastante, prioridade, então fatores de risco, para a gente definir quem são as prioridades. Isso é uma parte fundamental do diagnóstico em saúde. Então, como eu falei antes, questão de adaptação, né? O trabalho do agente, ele não é idêntico em todo o Brasil. Eu aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, vou ter uma realidade, vocês, em Paragominas, vão ter outra realidade. E o agente comunitário de saúde, ele tem que estar pronto, né, para promover esse cuidado em integralidade. Então, olhando questões sociais, questões de vida, de saúde, que vão divergir em cada caso. Então, o agente comunitário de saúde tem que estar atento para as singularidades dos sujeitos, bem como a questão do entorno, a realidade socioeconômica, né? Então, o trabalho do agente comunitário de saúde tem grande destaque pela capacidade de unir questões epidemiológicas, questões clínicas e culturais. Então, vai trazer muitas questões junto, né? O agente comunitário de saúde é fundamental para esse diagnóstico em saúde, porque ele vai conseguir ter essa sensibilidade, ver quem está precisando mais, quem está com uma questão de fome dentro de casa, quem está com uma questão de violência dentro de casa, quem está com uma questão de drogas dentro de casa, quem está com uma questão de hipertensão, diabetes. Então, o agente comunitário de saúde é quem faz esse diagnóstico, quem está do lado da população para fazer isso, né? Lembrando aqui, lembretes rápidos, fatores de risco, o que são? Condições ou aspectos psicológicos, biológicos e sociais, seja na família ou no indivíduo, então não precisa estar necessariamente na pessoa, né, mas o pai que bebe, que faz uso de bebida alcoólica, né, é um fator de risco para um filho, né. Então,
podem ser tanto na família ou no indivíduo, que sejam estatisticamente com maior probabilidade de adoecimento, uma desnutrição, um analfabetismo, uma baixa renda. Então, às vezes, uma pessoa em baixa renda, não necessariamente ela está doente, mas ela tem uma maior propensão de ficar doente. Então, ela tem um fator de risco, e talvez seja uma insegurança alimentar, por exemplo. Né? Quando a gente fala de integralidade, o que a gente está querendo falar? Uma ação social resultante da interação democrática entre os sujeitos no cotidiano de suas práticas em saúde. Então, transpondo uma visão fragmentada. Então, a gente quer sair de uma visão que vai só analisar a saúde, a gente quer sair de uma visão que vai analisar só a questão de renda. Não, a gente vai analisar a saúde, como a renda impacta nisso, como questões culturais impactam, questões de violência, questões de drogas, tudo. A gente quer tratar as pessoas de uma forma integral, pegando todos os aspectos, né? Por isso que o agente comunitário é tão importante, porque ele está ali naquela realidade, ele pode ver essas coisas, né? Isso é muito importante na hora do diagnóstico em saúde, que é o que a gente está se referindo agora. Por enquanto, estou indo muito rápido. Não sei. Vocês entenderam o que é o diagnóstico em saúde? A importância do planejamento. Cláudia Maria, pode falar. Aqui, falando um pouquinho ainda sobre o diagnóstico, queria só Claro. dar um exemplo da importância que é ter esse diagnóstico. Aqui no bairro que eu trabalho, assim, tem alguns períodos do ano que tem empresas, associações, algumas ONGs que vêm distribuir cesta básica para famílias carentes. Então, a primeira pessoa que eles procuram são nós, o agente de saúde, porque em questão de segundos, minutos, a gente passa todos os endereços que eles precisam para fazer esse trabalho. Então, eu acho que Claro. o diagnóstico é muito importante em todos os aspectos. Imagina se tu não soubesse, Cláudia, se chegassem para te perguntar, se tu vai lá e dá, deixa ali na casa do prefeito uma cesta básica. Pois Imagina. é. Então, a primeira pessoa que eles procuram dentro do bairro logo somos nós, porque é mais rápido para eles fazer essa distribuição, porque a gente já sabe os pontos que se encontram as pessoas necessitadas. Isso, perfeito, porque tu, no caso, e a maioria de vocês aqui fazem diagnóstico em saúde, vocês verificam quem tá precisando, quem não tá, vocês sabem isso, vocês registram isso, né? Isso é diagnóstico em saúde, Cláudia. Tu faz esse diagnóstico. Porque tu sabe quem tá precisando, quem não tá. Facilita, né? Facilita. Se a gente não conhecer a situação, a gente não pode falar dela com tanta precisão, não tem como. Perfeito, Cláudia, é isso aí, não dá para... Cada pessoa vai necessitar de um recurso, né? Isso. Não dá para agir sem conhecer, né? Muito bem isso que tu falou, Cláudia. Não dá para agir sem conhecer. Muito bom teu exemplo, Cláudio. Obrigado. Viu? Nada. Alguém tem mais algum exemplo de diagnóstico em saúde que faça? Da importância do diagnóstico? Alguém quer dar mais algum exemplo? Professor, tá vendo aí, ó, só cumprimentando a Cláudia. Claro. Daí a importância do diagnóstico com planejamento, né? Uhum. E como nós trabalhamos com diagnóstico, planejamento, é por isso que eles nos procuram, né, para fazer esse levantamento, porque nós já sabemos aonde nós vamos encontrar essas famílias para dar o endereço, aí eles já vão só diretamente nesse endereço deixar essa cesta básica. Então, é o diagnóstico com o planejamento junto, né? É o que eu entendi, né? Sim. Isso, perfeito, Dinalva, é isso mesmo. Né? Porque tem que haver o planejamento. Como nós trabalhamos com planejamento diagnóstico, né? Então nós já sabemos aonde encontrar essas famílias. A gente já vai diretamente e aí já dá para eles já tudo certinho aonde eles vão, só lá naquele endereço, né? Dinalva? A importância. Oi, professor. Não estamos mais te ouvindo, Dinalva. Mas
Mas é bem isso que tu falou. Quando a gente atua como diagnóstico, a gente atua sabendo o que tem que fazer, o que tem que ser feito. Quando chega o recurso, pode ser uma cesta básica, pode ser uma vacina, pode ser remédios, a gente já sabe o que precisa ser feito, né? Então, essa é uma importância do diagnóstico em saúde. Traz facilidade, traz agilidade, traz prioridade, né? Então, vocês já me falaram muita coisa aqui. Agora a gente vai falar um pouco do fórum, né? Que a pergunta do fórum é sobre a importância do diagnóstico em saúde de um território. Então, o que eu preciso que vocês façam no fórum? Então, comentem o que é o diagnóstico em saúde, que é isso que vocês falaram. Questão de levantamento de prioridade, questão de a base para o planejamento em saúde. Vocês me falaram isso, não foi nem eu, né? Como o seu Benedito falou, muita coisa que a gente está vendo no curso, vocês já sabem, vocês aplicam, só que às vezes vocês não sabem explicar corretamente, né, usando algum termo mais técnico, e é para isso que a gente está aqui no curso. Então, a resposta do que vai para o fórum, vocês me deram já. Então, no fórum, por isso que vocês falem o que é o diagnóstico em saúde e a importância. Então, o que vocês me falaram hoje? O diagnóstico é questão de verificar quem são os hipertensos, quem são os diabéticos, realizar um mapa, que é algo que vocês já sabem, verificar quem são os equipamentos do território, onde é que tem questão de coleta de lixo, questão de terreno baldio. Então, vocês me falaram já hoje e sabem bem o que é o diagnóstico de saúde. Então, é verificar como está o território, como estão as pessoas, e saber disso, né? De antemão, não esperar surgir a situação para a gente, e agora, né, o que faz? Não, a gente saber de antemão, isso é o diagnóstico. Qual a importância? Facilidade. Então, esse exemplo da cesta básica foi muito bom, que a Cláudia deu. Então, o que o diagnóstico de saúde traz? Facilidade, praticidade, objetividade, rapidez na hora das ações em saúde, né? A partir do momento que a gente já sabe onde estão, o que está precisando de recursos, a gente consegue ser mais ágil. O que o seu Benedito e a Patrícia falaram, a importância do diagnóstico para a questão de fator de risco, né? Quem está precisando mais, quem está precisando menos. Se eu não tenho um diagnóstico, eu não sei quem está precisando mais, quem está precisando menos. Então, essa é a importância do diagnóstico para o planejamento em saúde. Isso ficou claro para vocês? Sim, professor. Não parece tão difícil assim essa pergunta do fórum, né? É mais ou menos o que vocês já fazem. Né, seu Benedito? Realmente, quer dizer, clareou mais, abriu mais o entendimento para responder o fórum. E a minha dificuldade mais era entender. Mas nessa aula aí que você passou aí, essa explicação aí, a gente já adiantou bastante. Sim, que eu acho, porque o senhor, quem me explicou foi o senhor, seu Benedito. O senhor explicou o que é diagnóstico, por que é importante, para saber as prioridades, o senhor que falou, nem fui eu que falei. O senhor que deu aí, matou a charada. Então é isso, pessoal, essa é a importância do diagnóstico. Então, o que é o diagnóstico? É verificar as necessidades, verificar as potencialidades do território, o que tem de bom, o que tem de ruim, e a importância é a questão de saber prioridades, que nem trouxe o Benedito, e trazer, que nem a Cláudia falou, facilidade, agilidade para o trabalho. Então, essas são são os benefícios, né, do diagnóstico. Depois, a pergunta fala assim, tá, mas quais elementos precisam estar nesse diagnóstico, né? A pergunta acaba sendo um pouco mais objetiva, tá, mas e aí? Para aquela situação, né? Quais elementos que a gente tem que ter no nosso diagnóstico, né? Então, quais são os elementos do diagnóstico em saúde? Utilização de informações registradas, então, os mapas que vocês fizeram na disciplina passada, o mapa é um elemento do diagnóstico. Um diagnóstico com o mapa facilita, né? Vocês olham no mapa, vocês usam onde é que está o hipertenso, onde é que está... É um elemento de um diagnóstico em saúde.
Fica mais fácil se vocês tiverem um mapa, né? Então, esse diagnóstico sempre ele tem que ser compartilhado, um elemento desse diagnóstico é o fator dele ser compartilhado, então, utilizar ele em reunião de equipe. Então, sempre utilizar o máximo possível da integração entre os trabalhadores, então, vocês fazerem esse diagnóstico, quem tiver a oportunidade, né, fazer com o ACE, com a gente de controle de endemias, dividir esse diagnóstico com a equipe, dividir ele com outras instituições, então, às vezes, dividir com uma escola, dividir com outros parceiros, né? Isso é um fator interdisciplinar entre instituições do trabalho em equipe, né? Que o seu Benedito também falou um pouco no começo, é um elemento do diagnóstico. Outro elemento do diagnóstico, ele tem que mobilizar a comunidade. Então, pode fazer reunião com a comunidade, discussão, a comunidade pode participar, vocês podem ouvir a comunidade, devem, né, fazer uma escuta da comunidade, ouvir as pessoas, uma escuta cuidadosa, né, para a gente fazer um diagnóstico bem feito, a gente tem que ouvir as pessoas. E, por último, e mais importante, a observação e experiência de vocês. Então, vocês utilizam muito uma ferramenta para vocês fazerem o diagnóstico que vocês usam é a observação e a experiência. Vocês são pessoas que observam bastante, que têm cuidado, analisam as situações, que estão há muito tempo na posição que vocês estão. Então, vocês usam disso para fazer o diagnóstico de saúde. Então, mesmo, talvez vocês não, alguns talvez não sabiam antes, mas vocês usam ferramentas de diagnóstico, que é usar a experiência, usar a observação, escutar a comunidade. Então, isso tudo são ferramentas de diagnóstico. A gente usa um nome mais bonito, mas nada que de muito diferente que vocês já façam. Tá? Eu vou ler agora uma resposta pro fórum, né? Então, qual é a pergunta do fórum? Vamos relembrar. Conceito de diagnóstico, a importância do diagnóstico. Que elementos precisam ter nesse diagnóstico e como a gente faria para elaborar o diagnóstico na região que está de exemplo ali, né? Tem um exemplo ali no fórum, e aí eu vou ler para vocês aqui. Então, esse aqui é uma resposta de um colega que colocou, e ficou muito bom. E vocês podem ir lá no fórum ler também, mas eu vou ler rapidinho aqui para vocês. Então, o diagnóstico de saúde da população é de extrema importância, pois é através dele que será direcionado todo o planejamento das ações. Então, o planejamento sempre sai do diagnóstico. A gente não pode planejar da nossa cabeça, a gente planeja do diagnóstico. Ele é baseado no diagnóstico de saúde, que serão avaliadas as necessidades. Então, a gente, em cima do diagnóstico, a gente vê quais são as necessidades, e a partir daí a gente planeja, implementa ações, e, por fim, reavaliar os resultados dentro do tempo previsto na estratégia. Então, importante que trouxe, verificar necessidades, planejar em cima do diagnóstico, planejamento, sim, uma importância do diagnóstico é ser a base do planejamento. Então, a gente diagnostica para planejar. Não pode fazer as coisas da nossa cabeça. Tem que ser baseado na realidade. O diagnóstico de saúde pode ser elaborado a partir da observação das diferenças sociais descritas na sociedade, bem como a busca ativa para levantamento situacional, quantitativo e qualitativo dessa população, levando em consideração a necessidade de maior atenção à população em situação precária, tendo em vista a questão das vulnerabilidades presentes, concretizando o princípio da equidade. ACS e ACS podem contribuir de forma prática e significativa com o trabalho de campo, fazendo territorialização, cadastramento, levantamento de dados, mapeamento, identificando prioridades e discutindo todos esses dados juntamente com toda a equipe. Ficou bem completo esse comentário, mas o que é importante trazer aqui? Então, o diagnóstico vai ser baseado em questões sociais, culturais, questões de saúde, bem amplo esse diagnóstico, né? O agente comunitário de saúde, ele tem um trabalho bem amplo, né? Questões quantitativas, qualitativas, levando em consideração a necessidade de maior atenção. Então, o que ele está falando aqui? Prioridades. Questão de prioridades baseadas nas vulnerabilidades que o agente comunitário observa, que ele avalia, né? Fazendo territorialização, que é nada mais que vocês já fazem, cadastramento, mapeamento, que a gente falou na última disciplina, né, a importância do mapeamento. Ele faz parte do diagnóstico, né? Agora que
o colega respondeu o que ele faria na situação específica, né? Dentro da situação fictícia apresentada, existem vários fatores que obrigatoriamente devem ser evidenciados no diagnóstico, por se tratar de pontos que merecem atenção dobrada, como casas sem acesso encanada, sem rede de esgoto, ruas sem asfalto, coleta de lixo limitada. São fatores ambientais, temos presentes fatores culturais, terreiro de matriz africana e igreja, fatores sociais, associação de moradores, escola, e fatores econômicos, que são bares e as vendas. Então, o que ele está dizendo aqui? Que naquela situação fictícia, a gente tem que verificar o que tem de bom, o que tem de ruim acontecendo, o que impacta na saúde dentro daquele território. Então, uma casa sem acesso à água impacta em saúde. Rua sem asfalto impacta em saúde. Coleta de lixo limitada impacta na saúde. Então, tudo isso traz impacto na saúde. Então, quando a gente vai fazer o diagnóstico, tem que ser bem amplo. Não pode ser só quantos hipertensos e quantos diabéticos. Tá, mas o que mais tem, né? Questão de falta de acesso de água, falta de acesso a esgoto. Isso tudo tem que ser colocado no diagnóstico. Ele tem que ser sempre bem amplo, né? Como sabemos, todos esses fatores também são determinantes de saúde e merecem atenção e orientação das equipes de saúde. Portanto, o diagnóstico de saúde populacional ou territorial é o ponto de partida para atuar de forma satisfatória em ações de prevenção de doença, combates e agravos, promoção e proteção e recuperação da saúde de determinados territórios. Falei bastante, né? Essa resposta foi bem comprida. Vocês não precisam. Essa resposta estava nota 10. Deu para ver que leu o material, que trouxe algumas questões do material. Gente, o material é bem extenso, eu sei. São muitas partes. Vocês não precisam trazer tudo do material. Vocês podem trazer uma coisa ou outra. Vocês podem reler essa aula aqui. Eu vou disponibilizar para vocês o PDF. E vocês podem reler essa aula e colocar o que vocês aprenderam vendo essa aula que a gente teve hoje. E vocês vão colocando na resposta de vocês. Então, o que tem que conter? O que é o diagnóstico? Qual a importância dele? Quais elementos fazem parte? E aí responder em relação ao caso em específico, né? Que o fórum traz. Vocês ficaram com alguma dúvida? Tá difícil ainda? Tá fácil? O que vocês estão achando dessa pergunta do diagnóstico em saúde? Se é complicado? Eu falei bastante hoje, né? Ninguém para me dizer nada. Pessoal, estão aí ainda? Aqui eu estou colocando no fórum. O que o fórum vai perguntar, né? Discutindo o planejamento. Deixa eu aumentar um pouquinho. Discutindo sobre o planejamento em saúde local na estratégia de saúde da família. Esse fórum de aprendizagem do tema planejamento e organização do processo de trabalho. Nesse fórum serão debatidas possibilidades dos limites do planejamento de saúde e a integração com as ações de vigilância. Você deve ler o material indicado para leitura, então é importante ler o polígrafo, né, que está aqui nessa parte de material complementar, está aqui nesse menu aqui, vocês vão achar a apostila, e para subsidiar o debate, recorremos novamente à situação fictícia. Ele traz uma situação fictícia, né, unidade de saúde família Pitangueiras, localizada na área periurbana do município de Belo Rio, apresenta uma equipe de saúde da família, composta por 3 ICS, 2 ICE, uma médica, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, um dentista, uma auxiliar de saúde bucal. E tem apoio da equipe multiprofissional da APS do município. Belo Rio concentra 18 mil habitantes, sendo considerado um município de pequeno porte, com população composta muito por feirantes e comerciantes. Então, aqui, feirantes e comerciantes é uma característica do território, importante ter no diagnóstico.
a desigualdade social é facilmente identificada, então, desigualdade social é um problema, impacta na saúde das pessoas. Onde tem desigualdade, tem violência, onde tem violência, onde tem desigualdade, pode ter questão com drogas. Então, isso tudo tem que estar no diagnóstico. É facilmente identificada, logo que se chega à cidade. De um lado da feira central, você tem casas de família muito ricas, tradicionais da cidade, do outro lado encontramos moradias com condições precárias. No bairro das Pitangueiras, mais afastado do centro, as casas são ainda mais humildes. Muitas têm acesso à água encanada e à rede de esgoto. Isso aqui é um fator de sério risco. Isso precisa estar no diagnóstico. Falta de acesso de água e à rede de esgoto. Além de ruas sem asfaltamento e com coleta de lixo apenas uma vez a semana. Encontramos nesse território de abrangência da USF Pitangueiras 2 escolas. Aí temos coisas boas, né? 2 escolas, uma pracinha pouco movimentada, associação de moradores, um terreiro de matriz africana, uma igreja evangélica, uma católica. Então, olha quantas potencialidades tem. Tem bastante coisa ruim? Tem. Mas tem também muita coisa boa. Tem bastante questões com igrejas, com religiosidade, e 4 bares e pequenas vendas. Então, tem um comércio, né, na região. Na USF Pitangueiras, os profissionais realizam a reunião de equipe no formato semanal, então existe reunião de equipe. Após a leitura da situação fictícia e dos materiais de apoio disponibilizados, contribua com o debate a partir dos questionamentos abaixo. A partir do caso apresentado e da sua experiência, como você poderia contribuir para a elaboração do diagnóstico da situação de saúde da população do território? Porque esse diagnóstico é importante para o planejamento. Então, vocês vão ir lá e vão dizer, eu ia fazer esse diagnóstico levantando primeiro os fatores de risco, então questão relacionada à falta de água, à falta de acesso a esgoto. Eu ia levantar também fatores positivos, então verificar a questão de escola, questões de religiosidade. Então, você ia contribuir com a elaboração do diagnóstico verificando fatores positivos e fatores negativos e fazendo uma análise de risco, né? Quais são as prioridades. Por que esse diagnóstico é importante? Porque é com base no diagnóstico que a gente vai planejar. A gente não pode fazer uma ação sem partir de um diagnóstico, senão a gente vai estar fazendo algo que pode não fazer sentido, a gente vai estar atuando no escuro, né? Então, o diagnóstico é importante por causa disso. E a gente volta naquela questão, gera prioridade, a gente faz atividades com base em prioridade. Com o diagnóstico, a gente tem facilidade, a gente tem rapidez. Então, tem muitas coisas boas que o diagnóstico traz. Ficou respondido isso? Tá muito difícil? Tá muito fácil? Não está difícil nem fácil, mas deu para entender bem e acho que dá para fazer uma resposta bem bacana baseada nessa aula. Que bom, Lucimar. Tu já tinha dado uma olhada, Lucimar, na disciplina ou estava esperando a aula? Eu só dei uma olhada, vi o vídeo, ainda estava esperando a aula para poder fazer o fórum. E agora tu te sente confiante para fazer o fórum? Sim. Ah, que bom. Que bom, Lucimar. Leonardo. Entrou agora, Leonardo. Consegue me ouvir, Leonardo? Acho que o Leonardo não está conseguindo me ouvir. Sim, Leonardo? professor, eu estou ouvindo sim. Boa noite. Aê, que ótimo. Leonardo, sinto em te dizer, mas tu chegou no final da nossa aula. Essa é a nossa notícia ruim, mas a notícia boa, eu não sei se é boa, né? Porque eu não esqueci de te perguntar antes, mas eu usei o teu comentário como exemplo aqui para responder o fórum. Ficou muito bom o teu comentário, viu, Leonardo? Eu te falei pelo WhatsApp ali, né? Obrigado. Ficou bem completo. Então, tu trouxe ali a questão da importância do diagnóstico, dele direcionar o planejamento em saúde. Isso é fundamental. A gente planeja com base no diagnóstico, né? Não faz nada no escuro. A gente já planeja com base no diagnóstico. Tu trouxe ali o diagnóstico, né? Ele vai verificar questões sociais, questões de saúde, questões
ambientais, tu trouxe essa questão do diagnóstico sempre precisa ser muito amplo, completo, né? Isso é bem importante, não pode ser pegar só saúde, só uma... Então, tem que ter sempre uma visão ampla, né? Tu trouxe questões das ferramentas, né? Usar o cadastramento, usar o mapeamento, que foram coisas que a gente viu em outras disciplinas, né? E tu fez perfeitamente ali a questão de quais são os fatores, né? Então, tu trouxe ali a questão da água encanada, da rede de esgoto, mas também trouxe as questões culturais, né, que seriam positivas, o terreiro de matriz africana, as igrejas, né, as escolas, os fatores econômicos também, que é uma religião, essa região fictícia, né, tem questões econômicas, né, e é isso, que o diagnóstico ele vai ser o ponto de partida, né, então sempre bem amplo para a gente saber onde a gente está atuando. Muito bom o teu comentário, viu, Leonardo? Professor. A gente fez aí com base no material, né? Isso que realmente nos dá aí ferramentas para fazer um diagnóstico da área, né? Que é algo que a maioria dos ACS já tem a sua participação em fazer isso aí. Tu já faz na tua área, Leonardo? Já Bom, realiza eu creio que todos nós aqui, ao realizarmos o cadastro, de certa forma a gente já dá um adiantamento nesse diagnóstico, sim, porque tem uma separação já lá dos diabéticos, dos hipertensos, pessoas que são usuárias de drogas. Então, de certa forma, já tem um pouco disso aí, né? Não, claro que com isso nos ajuda a melhorar ainda mais a situação, juntamente com a equipe, né? Mas, basicamente... E esse o planejamento em saúde, as ações, né, que vocês fazem depois, eles são em cima desse diagnóstico? Vocês conseguem conectar bem o diagnóstico feito com as ações que são feitas depois? Não são basicamente totalmente em cima do diagnóstico, porque existe um outro planejamento da gestão, né, que é em cima de programas já estabelecidos. Entendi. São programa de hiperdia, programa tuberculose, são todas, assim, cada um tem sua pauta, né? Mas isso acaba sendo trabalhado, o diagnóstico. Não em cima do que a gente faz ali, do que a gente planeja, mas em cima do que a gestão propõe. No caso, tem o Outubro Rosa, esse tipo de situações, assim. Teoricamente, Leonardo, os programas da gestão deveriam ser baseados no diagnóstico, né? Se a gente fosse seguir a teoria, né? Mas a gente sabe que na prática não é assim. Às vezes um programa vai vir lá de Brasília, né? E a gente tem que seguir o programa que tem. Mas, teoricamente, era para os programas se basearem no diagnóstico que vocês fazem, né? Justamente. Base na necessidade, né? Exato. Sempre com base na necessidade. Uma coisa que eu falei aqui na aula, que eu queria te perguntar também, como é que tu trabalha essa questão da mobilização da comunidade? A comunidade participa desse diagnóstico? Como é que funciona isso, assim? Tu escuta a comunidade para fazer esse diagnóstico? Quando tu acha que a comunidade participa desse diagnóstico? A comunidade em si, ela participa em primeiro lugar, né, dando as informações para a gente, na hora do cadastro e tal, e eles entram também na parte dos programas que são estabelecidos pela gestão. Quando chega, tem um dia certo, que chamam de dia D, de cada tipo de programa, digamos, o hiperdia, tem o dia D, para que aquele dia vai ser atendimento somente voltado àquilo, aquela questão. Aí tem para eles testes rápidos, teste de glicemia, para DSTs, e tem palestras, orientações, e é dessa forma que a comunidade participa. Aí tem, na época do Novembro Azul, já tem a questão de enfatizar a saúde do homem. Aí tem a gestante, da criança e do adolescente. E dessa forma que eles participam, porque a gente vai lá e avisa todos eles no dia de participar, não deixar de se cuidar.
e já aproveita para fazer a orientação, que também não é só naquele dia que eles devem buscar o atendimento. Sempre que precisarem, ou até mesmo por uma questão de prevenção, devem estar se dirigindo à unidade de saúde para a realização de exames periódicos. E como é que tu acha que na tua comunidade as pessoas falam, elas participam, ou tu acha que elas não falam, poderiam falar mais, poderiam participar mais do diagnóstico? Como é que tu acha que isso São funciona? bem participativas, assim, só que geralmente eles aproveitam mais o que a gente dispõe para eles. Em questão de sugestões, a gente vê pouco, assim, população em si, né? Seria bom se eles dessem mais sugestões, não? Não que a gente vá atender todas, né? Mas quanto mais as pessoas falarem, não acho? Com certeza, seria ótimo. Porque eles é quem vivem, né, a necessidade, são as melhores pessoas para falar o que realmente precisam, né? Com certeza. Então, quer dizer mais alguma coisa, Leonardo? Quer compartilhar mais por alguma hoje, coisa? tudo tranquilo já, professor. Só lhe agradecer mesmo aí pela atenção que o senhor tem com a nossa turma. E isso é muito importante para nós, ter alguém que está nos direcionando aí a não desanimar e agregar todo esse conhecimento aí que esse curso está oferecendo para nós. Aí. Muito obrigado mesmo. Eu que tenho a agradecer, eu estou aprendendo muito com vocês. Hoje aí, tu falou bastante, Leonardo, o seu Benedito falou bastante, aprendi muito com vocês, só tenho a agradecer a essas experiências que vocês trazem, essas análises que vocês trazem. E como o Leonardo falou muito do que a gente está falando aqui, às vezes a gente usa um termo mais técnico, o Leonardo também foi bem técnico assim, na resposta dele, mas muito a gente já faz no nosso dia a dia, a gente já realiza, né? Às vezes só entender a importância daquilo, analisar um pouco a importância daquilo que a gente já faz, para a gente fazer, para a gente entender melhor, né? Para a gente ter uma visão um pouco mais ampla, mas não é nada muito diferente do que vocês, em geral, já fazem. Pessoal, alguma dúvida? Uma questão? Vocês queiram me colocar? Acho que por hoje é isso. Eu falei bastante, ouvi bastante. Das coisas que eu falei, o que eu mais peço que vocês façam é sempre duvidar. Então, tudo que eu falei, vão pesquisar, vão ver se é isso mesmo. Se acha que eu falei uma coisa que talvez não esteja certa, pode vir comentar no grupo, falar, eu vi outra opinião, eu vi outra informação, eu penso de outro jeito. Nada aqui existe um jeito 100% certo, uma resposta 100% certa. A gente são pontos de vista, a gente tem que se basear na ciência, né, no que é correto, e a gente vai ter uma abordagem em cima disso, né? Então, de tudo que eu falei aqui, eu espero que vocês verifiquem, confiram, duvidem, analisem, pesquisem mais, vejam o que se aplica na minha realidade, o que não se aplica. Então, muita coisa eu falei aqui que pode ser que não seja relativa à realidade de nenhum de vocês, outras coisas podem ser. Então, eu fico aí no aguardo dos comentários de vocês nos fóruns, para que a gente possa seguir aprendendo uns com os outros, né? E é isso, lembrem que eu vou adorar ver os comentários de vocês. Se eu coloquei nota 10, tá ótimo, não precisa... Tá perfeito o comentário, trouxe a prática e trouxe a teoria. Se eu coloquei uma nota que talvez não tenha sido tão boa, foi 5, 6, 7, 8, 9, faltou trazer um pouco mais da teoria, e eu vou colocar a pergunta embaixo, para vocês, o que vocês acharam sobre isso, faltou dizer qual a importância do diagnóstico, faltou falar sobre prioridades, eu vou comentar embaixo, vocês podem responder ou não, quem quiser pode responder. Então, sintam-se livres e vamos debatendo ali no fórum. Por hoje era isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente vai se encontrar provavelmente ainda na outra semana, já que essa disciplina ela é de uma semana só, né? Então, usem